Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente no ambiente de trabalho, então pode ser que aconteça alguns barulhos estranhos aqui hoje no vídeo, mas para falar com vocês sobre o medo na arte e na escrita, né? Isso foi um tema que eu peguei para falar sobre isso uma vez, né? Na verdade, eu cheguei a gravar um vídeo sobre isso, eu apenas escrevi assim, preciso falar sobre isso algum dia, né? E eu acredito que eu tenho bastante experiência para falar desse tópico específico, porque eu pessoalmente sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Sempre trabalhei com isso de forma muito assustada, né? Até certo ponto. E tive que superar uma série de desafios até chegar finalmente a colocar meu rosto na internet, as coisas que eu fazia, enfim, é, nas, nesse trabalho aqui que eu tenho desenvolvido dentro da revista Polis, do blog, canal aqui no YouTube, Instagram, enfim, tudo faz parte de um todo, né? De um conjunto de elementos. Para tudo na vida, na verdade. E assim também na arte e assim também na nossa vida, né? Como eu estou sempre falando do fator da integração da arte o, com a nossa vida, seria natural falar disso também, falar desse processo de desenvolvimento, é, da superação do medo em relação à exposição artística. Né? Quando a gente trabalha através dessa integração, desse todo, né, que eu estava tratando, a gente vai ter então a arte como esse aspecto mais é, concreto, né? A gente pode falar sobre uma escultura, uma pintura, uma música, uma poesia, um aspecto mais concreto, ou seja, um objeto específico e diferenciado, né? Está relacionado ou que se assemelha a outros da mesma espécie. Né? E a gente pode abstrair desse objeto específico elementos mais sutis, como aquilo que ele expressa, aquilo que faz, nos toca, né? Que nos faz sentir, e aquilo também que o autor sentiu quando colocou as suas emoções ali, as suas impressões, e também, claro, os aspectos mais intelectuais, psicológicos e mais, vamos dizer, universais dessa obra. A obra aspira a ter uma qualidade universal, né? Apesar de poder começar, ou principalmente, geralmente começar, um sentimento mais individual, numa expressão mais pessoal, vamos dizer assim, tá? Então, nesses aspectos de expressão pessoal que a coisa pega, né? Vamos colocar mais ou menos por aí. De duas formas, né? Vamos pensar primeiro na ideia do criador, né? Depois na ideia do intérprete, tá? Ou vice-versa, mas hum, vamos começar pelo contrário, vamos começar primeiro pelo intérprete. Então, normalmente, quando se pega uma poesia qualquer, ou uma música, né? Principalmente, quem trabalha ou quem toca música clássica tem essas questões, porque o mundo da música clássica ele é bem exigente, em questão de detalhes, de expressividade, de articulações técnicas e interpretações. Né? Como vamos trabalhar e desenvolver cada uma dessas partes que são que formam em seu conjunto a sua apresentação. Né? Então, quem toca algum instrumento, né, e tem apresentações e recitais com alguma frequência, né? Geralmente as escolas costumam ter recitais de meio de ano e de fim de ano. E se acostuma a ter sempre essa exigência sobre si. E essa exigência faz com que essa pessoa se cobre bastante. E se for uma pessoa tímida, se trave nesse processo. Como assim?
como há essa análise crítica da situação, né, ou da apresentação, melhor dizendo, qualquer coisinha, qualquer mínimo elemento vira um defeito, vira um erro. E às vezes não há nenhum erro em si, porém, como aquilo não saiu, a maneira como a gente concebeu, no momento que a gente está executando para o público, a gente toma aquilo como um erro. E vem então as dificuldades, né, de expressão. Então, basicamente, a gente se cobra muito por não ser perfeito, né, o que é uma fantasia, em primeiro lugar, e também talvez por aquela música ou por aquela obra que estamos trabalhando, ela nos dizer algo pessoalmente, né? Temos algum envolvimento mais pessoal com essa obra e com isso a gente tem essa dificuldade por se sentir exposto. Né? Então, essa cobrança de perfeição, ela vem também com essa exposição. Né? Quem toca um instrumento, para muitas pessoas, se sente como se estivesse sempre é, sendo exposto mesmo às suas, falam por aí das suas fragilidades, né? Fragilidades que falam, hum, ou das suas vulnerabilidades. Então, se sente exposto nesse aspecto, né? De se sentir vulnerável frente a muitas pessoas, porque não tem essa segurança, sabe? Esse domínio completo da coisa. Mas também há o outro lado ainda que se domine completamente, há essa insegurança de não atingir a perfeição. E, obviamente, nós sabemos, né, todos sabem, em última instância, que ninguém é perfeito. E essa perfeição é somente uma fantasia que a gente projeta sobre nós. E, talvez uma desculpa para não encarar essas, é, vamos dizer, o campo de batalha, né, da arte, que é justamente o momento onde nós temos de nos apresentar. Tá? Antes de falar do criador, né, dessa trava, desse impedimento de apresentar, desse medo que nós temos em relação ao criador, queria colocar que o intérprete ele não tem o direito, né, de sentir o medo, né, de apresentar, né, ou de o medo, acho que sim. Na verdade, no medo tudo bem, porque meio que a gente não tem tanto controle sobre ele, e ele às vezes aparece por motivos que não sabemos explicar, né? Simplesmente ele está lá, mas ele não tem o direito de fugir da sua apresentação por conta do medo, certo? Isso é uma coisa fundamental de se saber e é saudável que se desenvolva essa relação com os palcos com alguma frequência, né? Principalmente se tem medo, principalmente se tem medo. Então, por que que o intérprete não tem esse direito, né? Vamos dizer assim. Pensando no aspecto de justiça, que tudo na natureza segue uma justiça, a natureza então transfere a energia ou a vida, né, dos seres que têm mais vida para aqueles que têm menos vida. E esse ciclo se renova constantemente, né? Nós vemos isso em biologia, né, no ensino médio. Então, as plantas elas transferem a sua energia para os animais, que depois são alimentados por outros animais, etc. Isso também é assim na questão de ofícios, habilidades. Então, a pessoa que vai aprendendo um instrumento, que aprende a sua arte, ou uma arte, ela vai naturalmente adquirindo certas habilidades e o contato com certas realidades, tá? Certos sentimentos, mas principalmente certas realidades. Tá? Depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso, mas a arte fundamentalmente trata de acessar realidades mais sutis, mais profundas. Nesse momento em que essa pessoa acessa essas realidades, ela tem acesso, né, acesso, ela tem a possibilidade de contemplar um outro mundo, né, uma outra questão, uma outra natureza, ou um outro plano dessa mesma natureza, que não é um plano concreto, óbvio, comum. E ela acessa isso graças ao intermédio que a arte faz dentro da sua vida.
Então, no momento em que ela tem acesso a isso, ela possui uma espécie de verdade, uma espécie de elemento sagrado, né, que só ela tem acesso. Outras pessoas podem ter, mas é um número bem reduzido, né? Então, não são todas as pessoas que dominam o instrumento, né, que têm essa capacidade de transmitir uma arte elevada para os demais, para os outros. Então, ah, ela tem acesso àquilo e no momento em que ela é, trava, se restringe a isso, aquilo a si, ela não tem a possibilidade de oferecer isso aos demais, né? Ela faz com que aquilo fique preso em si mesmo, e não faz com que essa energia, essa vida, essa, essa música, essa beleza seja transmitida, tá? Não sei se eu estou me fazendo entender aqui, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu tenho acesso a essa realidade e se eu não apresento por esse medo, eu estou simplesmente fugindo de um medo, né? De uma fantasia que eu criei, de uma eu me coloco acima, vamos dizer assim, o meu bem-estar, entre aspas, né? O meu conforto, né? Melhor dizendo, eu coloco ele acima da, da necessidade que nós temos de transmitir algo que é bom, algo que vai fazer com que o outro tenha acesso àquilo que você também já teve acesso antes. Né? Não é uma coisa material, não é uma coisa, é, não é um momento de lazer, um relaxamento, não, não, não. Isso pode acontecer e não é ruim, né? Não é algo pernicioso, mas principalmente nesse acesso a essa outra realidade. Quando nós desenvolvemos uma arte, nós desenvolvemos ela através de uma série de princípios, de uma série de disciplinas que vai fazer com que nós vamos nos conformando. E muitas vezes as pessoas não têm acesso a isso, né? a essa a toda essa ideia. E a única oportunidade que elas possuem de ter é quando elas vão para algum recital, algum concerto, né? Algum sarau, e se trabalhe essas ideias. Então, quando a gente fala do trabalho de um artista e da função de um artista, como eu já tratei aqui no canal algumas vezes, a gente trata de colocar algumas funções, mas essas funções só vão ser atingidas através da apresentação, né? Ou seja, em última instância, né, e colocando a coisa de forma bem mais direta, o trabalho do artista ele só se concretiza, ou seja, ele só acontece mesmo quando ele se apresenta, né? Quando ele é apresentado ao mundo. E por isso a arte tem essa força, essa capacidade de conectar aquilo que é o puro intelecto, a pura abstração, a pura ideia, com aquilo que é a pura concretude, a pura manifestação dessas mesmas ideias. E quando eu coloco as coisas dessa forma, fica muito mais óbvio, claro, né, que eu preciso realizar apresentações, que eu preciso mostrar essa arte, essa beleza para o mundo. Eu preciso saber que mensagem eu quero dar para o mundo, certo? Então, resumindo, tudo isso que eu falei, eu colocaria nesses termos, né? Então, o artista ele precisa se apresentar porque ele precisa entregar a sua mensagem para o mundo, ou a mensagem que ele comprou de outro artista, vamos dizer assim, que ele tomou para si de outro artista, né? Então, hum, falando sobre o medo, né, nessa parte de apresentações, eu diria que é necessário a gente focar essa ideia nisso que nós estamos trazendo, porque, em última instância, a arte não se trata daqueles que a transmitem, mas sim do conteúdo que está sendo transmitido. Em última instância, não se trata de nós, né? Ainda que aqueles que apresentam, aqueles que criam, vão ter que passar por um processo de formação
longo esse quesito. Tanto em questões técnicas quanto em outras questões mais filosóficas, mas que tudo isso, toda essa preparação é para que nós possamos passar desapercebidos, né? Nós possamos passar de forma silenciosa, né? A ideia de ser um canal limpo, uma cana oca, onde a mensagem vai fluir, a mensagem vai ser transmitida, tá bem? Então, esse aspecto da mensagem que nós temos que entregar ao mundo, trabalho muito na formação Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke, onde, através da leitura e análise detida desse livro, de alguns exercícios para a gente trabalhar na oficina, né? O link vai estar aqui na descrição, caso você tenha interesse em participar, né? Você deixa o seu contato, nós vamos entrar em contato com você para fazer uma próxima turma dessa mesma formação, tá bem? Então, nós tratamos, além de outras coisas, também desse tema, dessa mensagem que nós temos que dar para o mundo e desse medo, né, que nós temos muitas vezes de estar à frente, de poder apresentar. Tá? Então, fechando aqui o vídeo de hoje, podemos falar também da ideia do medo que o criador possui, né, que é diferente do medo que o intérprete possui. Muitas vezes o criador, do trabalho que ele tem é de publicar, né, ou enfim, que seja, mas publicar, divulgar, talvez. E talvez aí entre uma questão mais pessoal, né? Nos dois casos, pega muito uma questão de timidez, fica muito relacionado com a ideia de vaidade. Vaidade é um tema mais profundo, mais complicado, é um verdadeiro desafio para o artista, e não vou tratar disso agora, mas é um dos pecados capitais, talvez o mais pesado, mais difícil, mais é, pernicioso, talvez, né? Porque você tem vaidade, não tem correção, né? Eu já me acho muito bom, não me coloco a melhorar. Então, muitas vezes o artista, ele, por se acreditar, detentor de inúmeras verdades que ninguém mais possui, ele tem medo de se colocar ao mundo, né? E esse processo ser julgado, né? Sempre seremos julgados enquanto artistas, e isso é uma coisa que há de se lidar o tempo todo. A todo momento a gente vai ter que ser testado nesse processo, ser testado na forma como nós falamos, na forma sobre o que falamos, né? Testado, às vezes, de forma injusta, e se o artista o criador não tiver uma grande segurança interior sobre o que ele está transmitindo, sobre o que ele está colocando no papel, sobre o que ele está criando, ele vai desistir rapidamente ou vai negar todas as críticas que receber ou vai acabar enlouquecendo também, que não é bom, né? Essas ideias são, não são positivas, não vão levar a lugar nenhum. Então, em relação ao artista criador, a questão vai pela linha de o medo se dá porque é o medo do julgamento em relação a mim, as minhas ideias, aquilo que eu vejo sobre a vida, o medo do que os outros vão pensar quando eu emitir essa opinião, né? É o medo de não ser aceito, né? Enquanto o do intérprete, ele vai por essa linha de não ser aceito também, mas tem mais uma questão de técnica, né? De talvez ele ser, primeiro que as pessoas o julguem como alguém que não está preparado o suficiente, ou que é prepotente, né? Arrogante, enfim. Mas o fato é que, no caso do intérprete, eu acho que fica mais fácil de
de lidar com isso pela questão de que se interpõe entre aquele que toca, que apresenta a obra de uma terceira pessoa. E, no caso do criador, é como se ele estivesse se mostrando aquelas pessoas de forma, de certa forma, é isso que acontece, né? Não há essa desvencilhação ou essa desidentificação, né? Esse olhar para a sua obra e não olhar exatamente como aquilo que é você ali, mas como uma parte de você. Em última instância, eu penso que as obras sempre nascem como uma parte de nós, mas elas não devem ficar presas a nós para sempre. No momento em que ela foi concretizada, finalizada, consolidada, já não é mais nós mesmos. Né? A gente deve sempre escrever ou criar pensando nessa linha, criando a partir dessa linha, montando algo, né? Estruturando algo que possa sobreviver e viver para além de nós mesmos. Né? Porque, do contrário, isso é algo que está sempre referenciando a nós mesmos e como aqueles autores que são muito egocêntricos, estão sempre se inserindo na sua própria obra, né? Ou falando de si mesmo o tempo todo dentro da sua própria obra em elementos que muitas vezes não cabem, né? Então, penso que toda obra nasce no coração de cada artista, mas ela não deve ficar aprisionada e, ao contrário, ela vai se afenecer e morrer, né? Porque ela vai ficar abafada num ambiente confinado e vai ficar sem oxigênio, vai invariavelmente morrer por não receber essa vida, por não ser alimentado, deixa de ser algo vivo e torna-se algo apenas subordinado ao autor. E, na minha visão, toda arte ela precisa ser viva por ela mesma, ela precisa ter a sua autonomia em relação ao seu criador. Tudo bem? Então, acho que por hoje é isso. Não sei se eu me fiz explicar bem, mas eu queria apenas compartilhar algumas dessas reflexões com vocês. Posso depois fazer uma espécie de passo a passo, enfim. Vocês podem deixar uma sugestão aí nos comentários. Se você tenha gostado do vídeo, por favor, deixa um like e se inscreva no canal. Tá bem? Até mais.